Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast Mais Brasília e hoje nós estou aqui com um convidado muito especial, homem de Deus, certo? Nós vamos conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu trabalho e, acima de tudo, ele vai contar aqui, né, sobre uma ação que ele faz no ministério dele, que é muito bacana, e também vai falar um pouco do livro dele, certo? Que fala sobre liderança cristã, vai falar aqui sobre isso. Eu estou aqui com o pastor Anderson Rabis, tudo bem? É Rabis mesmo, né? Rabis mesmo, a Rabis, pronúncia é Rabis. Pessoal, primeira vez que eu fui falar, gente, eu falei Rabis, mas é Rabis. Rabis. É isso aí, tudo bom, pastor? Graças a Jesus, estamos bem. Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui, viu? Uma alegria, meu amigo, uma alegria para nós poder estar aqui também, falar de Jesus, falar dos nossos projetos, estar aqui nessa casa também, fazendo parte desse programa, dessa história. É isso aí. Pastorzão, conta aí pra gente, como é que foi a história da sua conversão, né? Eu digo assim que a decisão mais importante da nossa vida é quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E a segunda decisão é o casamento, né? Então, assim, o senhor vai contar um pouquinho da história, quero que o senhor conte um pouquinho da história da sua conversão, né? E também vamos falar sobre casamento e tal, essas coisas todas. Mas como é que foi a sua conversão? Como é que era a sua vida antes de se converter? Me conta aí um pouquinho aí. Vamos lá. Hoje eu tenho 45 anos, né? Graças a Deus, casado, vamos completar 27 anos casados agora, eu e minha esposa, a pastora Milene, temos 2 filhos, o Alex de 23, que nós já casamos, né? E a Mariana de 18 anos. O senhor já tem um filho com 23 anos? 23 anos casado. Casado já. Casamos ele agora em setembro, Olha graças aí, a Deus. Rapaz. Graças Amém. a Deus. Glória a Deus. Já emancipamos né? E agora temos a Mariana conosco. Vamos lá, eu nasci em um lar cristão, onde meus pais já tinham contato com Cristo, mas em um certo momento da vida eles estiveram um pouco desconectados, um pouco distantes, talvez, por conta de circunstâncias, né, que eles enfrentaram na vida. E ali entre os 9 e 13 anos de idade, eu tive uma fase da minha vida um pouco delicada, um pouco conturbada, familiarmente falando, né, onde os meus pais passaram por uma crise conjugal, uma crise de identidade, e eu pude estar inserido naquele contexto, e dos 9 aos 13 anos nós enfrentamos uma grave turbulência. E eu fui morar com um casal de tios, que moravam na cidade satélite de Samambaia, e eu me lembro muito bem que aos 13 anos de idade, eles me levaram para uma vigília bem pentecostal. Olha aí, e lá, aquela do reteté, né? Totalmente do reteté, mano. Totalmente do reteté. As cadeiras voavam, né? Eita, olha aí. Mas ali, aquele pastor liberou uma palavra naquele dia. E eu, como um pré-adolescente, uma criança muito genuína, né? E querendo muito com que a minha família recebesse Deus e pudesse ser ressignificada, aquele pastor, ele liberou uma palavra, ele falou assim, olha, hoje, aqui nessa vigília, o Espírito Santo vai descer. E você que for batizado pelo Espírito Santo, vai ter a tua família transformada. Amém. Pastor, aquela palavra, ela veio ao meu encontro, né, como um bálsamo. E eu peguei, conversei com meu tio, que tinha me levado para essa vigília. Esse tio já está na glória, né, Deus já o recolheu. Mas foi um segundo pai para mim, a minha tia uma segunda mãe. E naquele momento eu falei, tio, como é que funciona essa questão do Espírito Santo? Ele falou, filho, é assim, ó. Primeiro, você precisa aceitar Jesus. Eu falei, então eu estou muito afim de aceitar esse Jesus. Daí ele, pai, receba o Anderson aqui como seu filho, ele te confessa como Senhor e Salvador. Eu falei, tio, e como é que essa questão... O senhor tinha quantos anos? 13 anos. 13 anos. 13 anos de idade. Né? Eu falei, tio, e como é que funciona essa questão do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo? Ele falou, olha, aí tem que desejar, né? Você tem que desejar o Espírito Santo. Aí eu falei, mas eu já estou desejando demais. Porque eu ouvi o pastor falando que se eu recebesse, fosse batizado com o Espírito Santo, a minha família seria ressignificada. E ali, eu falei, tá bom, então eu quero, eu estou muito afim disso. E agora? Ele falou, agora tem um terceiro passo. E esse terceiro passo, pastor, talvez o povo que viveu a igreja pentecostal sabe muito bem do que eu vou dizer. Ele falou assim, meu filho, fica falando assim, ó, glória, 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 glória. É verdade, é verdade. É verdade. E ali, de forma muito genuína, dando glória, 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 eu fui batizado com o Espírito Santo. Amém. E pastor, o senhor falou uma coisa muito interessante. Sim.
que o seu tio lhe falou sobre a questão de desejar o Espírito Santo, Sim. né? E eu falo toda vez quando eu prego e falo sobre o Espírito Santo, que, vamos dizer assim, que é o nosso Consolador, né? Segundo Jesus falou, eu faço a seguinte comparação, mais ou menos o seguinte, como é que você deseja o Espírito Santo? Não é só, eu estou com uma sede, eu vou tomar uma água. Não, o desejo é mais ou menos o seguinte, você imagina você estando num deserto, você está andando nesse deserto, e você está andando muito tempo nesse deserto, está lá quase, e não tem água, já acabou todas as suas reservas de água, tal, enfim, e você começa a ter muita sede. Muita sede, boca seca, tudo seco, você não consegue nem mais suar mais de tanto, sem água no seu corpo. E de repente, você vê, mais ou menos assim, uns 100, 200 metros, aí eu brinco, né? Aquela Coca-Cola gelada, né? Bem, se você está morrendo de sede, seja Coca-Cola gelada, seja ou uma água gelada, alguma coisa assim, não é miragem, não. O que você faz para alcançar aquele líquido gelado? Você vai andando devagar? Você vai como se nada... não, ela vai ficar lá? Lógico que não. Você vai correr, vai tirar força de onde você não tem. Desesperadamente. Exatamente, desesperadamente, porque sei lá se esse trem vai sumir, se né? Ou se alguém vai pegar, você vai correndo. Sim. E toda vez que eu falo sobre o batismo do Espírito Santo e como que a pessoa deve buscar esse batismo, eu falo sobre esse desejo, né? Amém. Que o desejo é exatamente isso, é você correr atrás, é você, assim, não é só assim, se der, deu. Tem muita gente que faz isso, se der, deu. Não, é o buscar mesmo, como se estivesse num deserto, caminhando sem água, nada, morrendo de sede, aparecesse um jarro de água gelada assim, você sai correndo para tomar água. E quando o senhor falou para o seu tio, né? Eu já desejo isso, eu estou desejando isso, é muito bom para as pessoas entenderem, Sim. né? Como é que é esse desejo? Como é que isso ocorre? E de uma forma muito genuína, né? Exatamente. Então, eu estava desesperadamente, né, Olha aí. Em busca dessa solução, em busca dessa ressignificação de vida. E ali Deus pôde nos visitar de uma forma extraordinária, pastor. E aquilo que aquele pastor, na simplicidade dele, da igreja pentecostal do Pandeiro, ministrou sobre a minha vida, aconteceu. Amém. Eu recebi o Espírito Santo. Minha família foi ressignificada, os meus pais, o casamento foi ressignificado. O senhor tinha 13 anos? 13 anos de idade. E aos 14 anos de idade eu desci as águas, né, me batizei e nunca mais larguei de lá para cá. O senhor nasceu em Brasília? Sim, eu sou de Brasília. Brasília. Aí se converteu aqui também? Eu converti aqui também. E qual localidade aqui? Qual cidade? Então, onde foi? Essa época nós morávamos no entorno de Brasília, né, ali no Valparaíso, e depois nós viemos para cá. Mas eu nasci aqui, né, em Taguatinga, e fui criado por aqui, né, e nossas raízes estão aqui, né, os meus filhos nasceram aqui, criados aqui, e nós amamos essa cidade. Olha aí. E pastor, como é que despertou no senhor o ministério pastoral, né, de ser pastor? Porque nem todos, vamos dizer assim, se despertam nem todos que se convertem têm despertado em si, né, o ministério de se tornar pastor. Eu falo assim que quando eu me converti mais ou menos na mesma idade que o senhor tinha. Se o senhor tem a mesma idade que eu, então, o senhor se converteu em 93, eu me converti ali em 94 para 95. Eu logo em seguida que eu me converti, também desci as águas, já, sabe aquele sentimento assim, poxa, eu queria ser pastor? Já veio mais ou menos, o que eu preciso fazer para ser pastor, né? Aí eu procurei na época os obreiros da minha igreja, aí tinha lá todo um procedimento para conseguir, né, chegar ao pastorado na instituição no qual eu me converti. Mas como é que nasceu esse desejo dentro do... Porque isso é muito nobre. Nem todos aqueles, assim, o senhor é pastor de igreja, o senhor sabe, tem lá aquela multidão, dali nem todos têm esse desejo. Não só, como eu falo, né, nem todos têm esse desejo, nem todos talvez se despertem para essa vocação. Jesus diz que todos nós devemos pastorear, né, mas poucos é que se despertam e desenvolvem. Como é que nasceu isso? Então, a partir desse momento, né, do batismo nas águas, nós começamos a servir, né, uma comunidade local, onde depois os meus pais, né, eles trabalharam nessa igreja, serviram essa igreja,
E ali eu era o músico do pandeiro, Olha né? aí, Era né? o que tinha, né? Aham. Então, assim, o Ministério de Louvor da igreja era eu e o pandeiro, né? E tava tudo certo. Olha aí, E ali velho. nós começamos, então, uma relação com a música, Aham. né? Muito espelhado em familiares, né? Tios, que hoje ainda são músicos da PM em Goiás. Então, eu me espelhava muito neles com Que relação legal. à música. E daí eu me despertei e comecei a estudar, né? Violão, depois migrei para contrabaixo, me tornei um ministro de adoração, né? E a liderança, ela já Só estava... toca contrabaixo. Eu sou contrabaixista. Olha aí, velho. Bacana. Um pouco enferrujado agora, mas... Olha aí. Pô, tinha que trazer aqui pra tocar um pouquinho pra gente. Olha aí! Contrabaixista. Beleza. E daí nós migramos para ministro de adoração, né? E percebemos, né, que a vocação pastoral era um presente que Deus já havia colocado em nós, no nosso DNA. As pessoas já nos tratavam, nos respeitavam, né? E ansiavam uma palavra, um cuidado pastoral, mesmo sem termos o título ou ainda a consagração, que eu acredito que o caminho mais correto para esse lugar é justamente esse, quando as pessoas já reconhecem em você, é isso mesmo. né, a vocação, né, Exatamente. para o que você foi Isso. chamado. Então, quando nós percebemos, eu falo quando nós, porque eu e minha pastora esposa, Milene, quando nós percebemos que as pessoas já enxergavam em nós, né, essa responsabilidade espiritual, essa vocação para, né, nós começamos a nos aperfeiçoar, buscar o Senhor, entregar a nossa vida para Ele, que no tempo dele isso aconteceria de forma muito natural, e assim foi. Então nós congregamos em uma igreja onde o pastor enxergou isso em nós, né, através do Espírito Santo, conduzi-lo a isso, e ali ele nos convidou, né, para poder fazer parte da equipe pastoral daquela igreja. Que legal. Né, nos consagrando, reconhecendo aquilo que nós, sem ter o título, já exercíamos. Né? Então nós já exercíamos o ministério pastoral, já liderávamos equipes, né, e Deus começou então a movimentar a gente para esse lugar. E cada dia tem sido uma novidade de Deus, né, para nós. E hoje, mais do que isso, nós auxiliamos alguns amigos pastores, algumas igrejas, né, locais, tanto aqui no Distrito Federal quanto na região centro-oeste, né, um trabalho que nós estamos realizando através do MEVAN. Então, eu ia falar sobre isso. O senhor hoje está lá na Ceilândia, né? Numa igreja, eu fui lá, maravilhosa, fantástica igreja, unção. Depois, se puder conhecer, daqui a pouco vai aparecer o endereço da igreja aqui para você ir lá, fazer uma visita. É fantástico. E, claro que, assim, a vida de um pastor não é muito fácil, né? Porque muitas vezes a gente fica sozinho e tal. Dentro do ministério do senhor tem quanto tempo de ministério? Já vai... Então, a nossa congregação ao qual nós pastoreamos hoje, ela vai para 6 anos. Né? Não, mas de pastor, que o senhor foi ordenado pastor. Vamos a 10 anos. 10 anos. É. Dentre esses 10 anos de ordenação pastoral, qual foi o momento mais difícil que o senhor passou? Então, na verdade... Dentro do ministério, alguma coisa assim? Sim. Dentro do ministério, já como um pastor presidente de uma congregação, né, eu acredito que nós temos muitos desafios diários, mas o maior desafio é você, de fato, mergulhar na fé, quando Deus ele faz com que a nuvem se movimente, né? E você precisa ter muita fé. Dá um desafio, né? Grande, Você assim. precisa dar um passo de fé. E quando você olha, né, para os recursos, você olha para as pessoas que caminham contigo, o número parece ser tão pouco, mas nós aprendemos, né? Em meio a essa dificuldade na carne, né, do homem Anderson, né? Mas o homem, o pastor, ele vai na fé porque tudo aquilo que Deus promove é Deus que sustenta, né? Então eu acredito que grandes desafios são os avanços que a igreja precisa realizar, né? Onde muitas pessoas acham que você tá louco, que você é um ativista, ou que Exatamente. você pirou a cabeça, né? Exatamente. Mas você tem uma palavra. Às vezes eu não tenho recurso, mas eu tenho uma palavra. Pronto. Teve um amigo meu que foi abrir uma igreja. Ele faz parte de uma congregação grande. E aí o pastor presidente dele falou assim: você vai abrir igreja em tal lugar. Aí ele, tá bom, perfeito. E o que eu vou ter? Aí ele pegou na mão do pastor assim, presta aqui. Pegou na mão do pastor presidente. Que Deus te abençoe. É isso. Aí ele, mas e o salão? Deus te abençoe. Deus te abençoe. E o povo? Deus te abençoe.
Ele foi, eu lembro disso, que ele ficou desesperado, mas como é que eu vou fazer? Ele, vai na tua fé. Você não quer ser pastor? Vai na tua fé. Aí o que aconteceu? Ele foi, chegou, ele foi para casa indignado, né? Pô, porque os irmãos dele sempre abriram igreja com alguém, levaram alguns discípulos e tal, e ele foi sozinho. Sozinho. E ele foi orar indignado, ele contando, né? E falando assim, Deus, que absurdo, que injustiça, naquele momento que ele estava falando, Deus falou no coração dele, que Deus estava fazendo com que ele passasse aquele momento, sim, como um momento de provação. E que ele precisava passar por aquilo para ser... Tem aquele versículo, acho que é de Tiago, é de Timóteo, que fala assim, você precisa ser obreiro aprovado, eu acho que é de Timóteo, eu não me lembro. Timóteo. É Timóteo, isso. E Deus falou isso no coração dele. Beleza. Ele, amém, orou. No outro dia, ele foi lá para o pastor dele, falou, vou lá e tal, não sei o quê, vou começar meu ministério no meio da praça. E foi assim que ele começou. Glória a Deus. Ele sabia tocar violão, ele começou o ministério dele fazendo um culto na praça. Uau. E ele começou cantando ao único que é digno de receber. E aí foi começando a tocar, juntando as pessoas, juntava, ele pregava. Primeiro culto que ele falou, Delmar, o primeiro culto que eu fiz deu 10 pessoas. Quando eu falei que no dia seguinte eu estaria no mesmo horário, tinha 50 pessoas. Glória a Deus. Quando eu falei que no dia seguinte eu ia estar no mesmo horário, tinha 100 pessoas, eu já não conseguia, a minha voz não conseguia chegar. E aí um irmão estava lá, no outro dia que eu disse que ia estar no mesmo horário, ele trouxe olha isso, trouxe uma caixa de som e um microfone e me deu. Ele falou, isso aqui é para você. Deu 300 pessoas na praça. Passou 3 semanas, 4 pessoas se reuniram e falaram assim, você é pastor? Perguntando para ele, né? Aí ele falou, sou. Não é bom você ficar fazendo aqui porque pode chover, o povo. Vamos fazer o seguinte, eu quero te ajudar a alugar uma loja. Olha aí. Acha uma loja aqui que você acha. Ele disse que começou a chorar. Amém. Ele começou a chorar porque, assim, 3 semanas antes, ele estava lá brigando com Deus, dizendo assim que estava sem ninguém. Sim. E aí ele foi, achou a loja, ligou para esses irmãos, os irmãos foram lá alugar a loja no nome dos irmãos, certo? Botaram o nome da igreja, fizeram tudo bonitinho, fizeram o altar, a caixinha de som que ele estava lá. Ele inaugurou a igreja com 400 pessoas. Glória a Jesus. Olha isso. E 400 pessoas estavam onde? Na praça. Foram para a igreja, e a igreja que ele inaugurou, hoje é uma das maiores igrejas lá no Rio de Janeiro, lá no Morro da Rocinha. Né? Ele foi para lá, olha só, ele saiu da cidade do Rio de Janeiro, ali do centro, né? E foi designado para abrir no Morro da Rocinha, hoje é uma das maiores igrejas lá. E eu vejo que é muito isso, né? Ele foi completamente movido pela fé, né, pastor? Exatamente. E quando nós somos movidos pela fé, Deus ele rompe limites, né? E nós temos caminhado sobre uma palavra. Tudo aquilo que Deus promove é Deus que sustenta. Então uma palavra basta, né? É isso aí. Porque se nós temos uma palavra e caminhamos em fé, Deus enviará o recurso. Porque se o recurso chega antes do mover, da fé, né, ou do propósito ao qual Deus quer estabelecer, né, sobre nós, né? ele pode corromper o projeto. Exatamente. Então, se o dinheiro chega antes, ele pode corromper o projeto. Exatamente. Né? Então, por isso que a vida pastoral ela é movida por fé. Então, assim, nós damos um passo e Deus ele vai colocar a terra firme. Né? Nós entramos na arca e Deus vai fazer com que a gente atraque em terra firme e frutífera. Né? Isso passa muito pela forma que nos relacionamos com Ele. Isso aconteceu na vida de Noé. É verdade. Noé se relacionou com Deus, o dilúvio veio, ele desfrutou daquele momento, porque Deus estava no controle de tudo, e depois Deus apresenta uma terra frutífera para ele. Isso é verdade. Enquanto muitos olhavam para a água como uma água que veio para matar, né? Para quem obedeceu o Senhor, a água veio para nutrir e lavar a terra. Então, ela fez com que a terra frutificasse e desse a oportunidade de uma nova vinha. Então, nós caminhamos por fé, né? Pastores caminham por fé. É verdade. Né? Então, o crescimento, ele não vem por uma estratégia, né? Estratégia apostólica não vem por estratégias humanas, né? Pelo evangelho do humanismo ou do legalismo, né? Ainda continuamos crendo no evangelho do Espírito. Né? E onde ele está, amigo, as águas se movem, os montes se movem,
E a igreja do Senhor, ela progride, ela cresce. É isso aí. Glória a Deus. E pastor, o momento mais feliz que o senhor teve nesses 10 anos, assim, eu sei que são vários, né? Para escolher um é difícil. Que o senhor chegou e falou assim, é um testemunho que o senhor viu a mão de Deus, como o caso desse pastor, que é meu amigo, o nome dele é André. E hoje ele é bispo nessa outra igreja, assumiu uma igreja fora do Brasil, inclusive. Mas ele contando essa história, eu achei engraçado, achei interessante, porque ele passou um momento muito difícil, que foi tocar um violão ali, começar a tocar um louvor que Deus colocou no coração dele. Enfim, abriu a igreja com 400 pessoas. Hoje a igreja que ele abriu lá dá 2.000, 3.000 pessoas. A igreja é gigante, tanto que ele saiu de lá e foi coordenar uma igreja nos Estados Unidos. Deus, ou seja, honrando a vida dele, né? E ele fala que ele falou para mim, Delmárcio, o momento mais feliz que eu tive na minha vida não foi ser enviado para os Estados Unidos. Foi quando eu abri essa igreja. Foi o primeiro dia. Porque eu saí da minha casa para fazer o culto numa praça, dia seguinte eu estava no galpão que cabia 400 pessoas, né, sem cadeira. Ele falou, sem cadeira, tinha nada, só tinha um povo em pé lá, mas a gente via o mover de Deus por meio das pessoas, que as pessoas ajudavam, traziam cadeira de casa, começava a doar. Pastor, trouxe uma cadeira velha aqui, não, bota botar aqui e tal. E hoje uma igreja maravilhosa. Ele conta isso, que é claro que ele passou por diversas coisas, viu Deus fazer milagres, Deus curar pessoas, mas ele fala assim que ele sentiu que Deus cuida, né, do propósito. É verdade. A gente só precisa estar disponível. E, enfim, qual foi o momento mais feliz que o senhor teve, que o senhor viu isso assim na sua vida? Então, como você falou, são vários momentos, né? Enquanto você falava, eu pensava aqui, meu Deus, são tantos, né? Mas de forma bem resumida, né? Eu falaria de 4 aqui para chegar em um que realmente assim me toca muito pela questão do legado, né? Nós já tivemos, né, uma pessoa que passou pela igreja, ela passou por um propósito de ser curada de câncer de mama, né? Aí, e ali nós vimos a ação, né, e o poder de Deus, né, sobre a nossa igreja, com sinais, prodígios e maravilhas. Nós tivemos agora recentemente, né, uma levita da casa do Senhor, né, que estava lutando para engravidar, né, e já lutando ali por não gerar, e Deus fez um grande milagre através de um jejum que eles decidiram fazer juntamente conosco, foi o jejum de Daniel, e Deus abriu a madre daquela mulher, amém. E eles estão gestantes, esperando filho. Uma outra alegria tem a ver com o livro que nós escrevemos. Eu tive fazendo missões no Paraguai, e lá eles se envolveram tanto com o livro que eles decidiram traduzir parte do livro para o espanhol, para que eles pudessem fazer discipulado através do livro. Que é esse livro aí. Que é esse livro aqui. Olha aí. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. E eles estão fazendo um discipulado, né, naquele país. Nossa. Com esse material. Então, assim, Deus cumprindo suas promessas. Amém. Deus havia falado ao nosso coração que esse material ele alcançaria nações, assim tem sido, né? Mas chegamos ao top 1 aqui, né, assim, com todo respeito a tudo que tem acontecido na igreja, mas a emancipação do meu filho, casar o meu filho, nossa, né? Isso deve ser e na semana seguinte, né, na terça-feira, mesmo ele estando de lua de mel, ele realizou algo que nós temos na igreja chamado PG familiar. Nós temos que é como se fosse uma célula. É como se fosse uma célula, né? Mas é um pequeno grupo da família, né? Não tem o objetivo de multiplicar, então a gente não convida famílias de fora para sentar à mesa. Daquela família. Aquela família sentar à mesa para falar de Jesus, né? Não importa o tempo, se é 1 hora, se é 10 minutos, 5 minutos, que seja intenso e muito verdadeiro, né? E que eles tenham o propósito de sentar, olhar um no olho do outro, falar como é que foi seu dia, pai, filho, você está bem, esposa. Aí, né? E nós temos vários relatos, inclusive, desse PG familiar que tem dado muito resultado. E logo na sequência do casamento do meu filho, ele casou no sábado, na próxima terça, nós já tínhamos o PG familiar, e ele, mesmo estando em lua de mel, né, ele realizou o PG familiar, ele e a esposa. Olha aí. Né? Então, a gente viu que o legado, né, essa herança espiritual, né, ela já tem impactado a vida de gerações. Ou seja, não teve desculpa, né? Mesmo o momento no casamento que é mais importante, que é a lua de mel, principalmente para o homem, né? Ele realizou. Ele estava ali cumprindo. Ele entendeu, pastor, que a nossa relação com Deus vai fortalecer a nossa relação matrimonial,
né? E, consequentemente, os filhos serão impactados por esse legado de obediência. Ele é fruto disso, né? Porque nós recalculamos a rota um dia, nós ressignificamos a nossa história, né? Para que heranças familiares, espirituais, não pudessem recair hoje sobre os nossos filhos. Então, o meu filho, ele seguiu a vida dele agora, no seu casamento, como um homem do lar, um sacerdote da casa dele, né? E ele está replicando tudo aquilo que ele viu que hoje o pai faz em casa, que nos protege, que nos guarda. Então, eu acredito que ver isso acontecer, né? nessa próxima geração, que vai alcançar os netos e as outras gerações. E quem fez o casamento foi o senhor, fui eu. Nossa, deve ser. Eu tenho uma filha que tem 18 anos de idade. Eu imagino quando ela casar, gente. Mas deve ter sido um momento emocionante, né? Assim, Foi muito emocionante. Eu tive que segurar o choro. eu imagino. Eu sou chorão, não ia segurar, não. Eu ia chorar mesmo. Eu sou a manteiga, mano. Eu sou a manteiga. Mas assim, eu fui muito firme, né? E falei, cara, é o momento deles, então quem tem que aparecer são eles. Daí eu vou... Mas você é pai, cara. Não, sim. Eu falei, eu vou ser o pastor aqui agora, celebrante desse casamento. Mas assim, tava um turbilhão de sensações, né? Um misto de emoções dentro de nós, dele, né? Meu, enfim, das pessoas que ali estavam. E as lágrimas, elas desceram, mas foi de uma forma mais contida, né? Porque eu não queria tirar o brilho deles, né? Então eu até consegui segurar um pouco a onda, mas assim, cara, foi muito emocionante, foi muito lindo, né? E daqui a pouco, né, logo em breve, tem minha filha, né, a Mariana, que Olha aí, nos acompanha aqui hoje nessa gravação. Tá com quantos anos a Mariana? 18 anos. 18? 18 anos de idade, mesmo? Mariana. Olha, a idade da minha filha, mais Olha velha. aí, tá vendo? Minha filha mais velha tá com 18 anos. E daqui a pouco, logo, né, na sequência, ela vai também ter a vida dela, e a gente entende isso. Mas não é fácil, mano. Eu imagino, não vou fazer por isso. Né? O Alex, ele tá vivendo a vida dele, né? E nós passamos por aquela síndrome do ninho vazio, né? Olha aí, gente. Mas vai, filho, voa. Agora é a tua vida, agora é você. Né? O pai tá aqui para te dar suporte, né? Mas para dizer que tu tem que ser um homem fiel à tua esposa, né? O melhor marido dessa terra, né? E que você agora tá seguindo a tua vida junto com ela. Esse é o teu primeiro ministério. Né? Então, cuide da sua casa, honre a sua esposa, né? Com toda a força, até que Jesus venha buscar vocês. Amém. Olha aí. Esse deve ser uma experiência. Assim, eu não casei meu filho, minhas filhas ainda, né? Tenho 3 filhos também, uma de 18, uma de 16 e um de 10. Mas casar filho deve ser uma coisa impactante, né? Demais. E, pastor, me conta um pouco sobre a Mevan. É o Mevan, né? Que é o movimento. O movimento, isso. Ministério. É o ministério, isso. Me conta um pouco sobre o Mevan, como é que ele nasceu em Brasília, a quem ele é vinculado, como que está o ministério aqui em Brasília. Conta aí um pouquinho pra gente. Amém. Vamos lá. Mevan é uma sigla, né, de Ministério Evangelístico Vinde Amados Meus. Né? Esse ministério ele se iniciou dentro de uma casa de recuperação. Olha só. Com o apóstolo Luiz Hermínio. Luiz Hermínio. Né, e os seus irmãos, né? O apóstolo Nilson, né? E os seus irmãos estavam ali totalmente envolvidos, né, com aquele ministério. Mas era uma casa de recuperação. Uma casa de recuperação que serviu eles. Olha o pastor só. Ulisses, né? Toda uma comunidade que começou ali com o pastor Edson Lapa. E eles iniciaram, então, essa casa de recuperação. E dali, então, se iniciou a igreja. Né? E o Mevan, que já tem aí 26 anos. 26 né? anos. 26 anos, a partir aí da conversão do apóstolo Luiz Hermínio. A sede é em Goiânia? Não, a sede é em Itajaí. Santa Catarina. Isso, a sede está lá, né? É presidida pelo apóstolo Luiz Hermínio. Né? Então, hoje, o Mevan ele está instalado em vários estados, né? Do nosso Brasil e também fora do Brasil, né? Então, o pastor Luiz começou e dali ele começou a enviar alguns pastores, né, para alguns estados, para poder cuidar tanto da missão, né, que a missão é onde nós realizamos os cafés com pastores, né, onde nós realizamos as mesas de comunhão. E ele começou, então, a enviar alguns pastores para poder presidir também, né, o Ministério Mevan em outras cidades. E Brasília, nós tínhamos aqui o trabalho da mesa da comunhão, né, um trabalho realizado com pastores tanto de Brasília quanto da região centro-oeste, e
a nossa turma aqui do entorno, né, que vinha, sentava à mesa e de forma periódica o pastor Luiz vinha a Brasília e dava uma palavra para esses pastores. Né, até então nós tínhamos aqui a Missão Centro-Oeste, né, ativa, e agora em setembro de 2025, né, o pastor Luiz ele veio a Brasília para uma conferência. Nós, como igreja, nós nascemos como Comunidade Nova Vida, CNV Brasília, né? E desde que nós iniciamos o nosso trabalho, nós já nos filiamos ao MEVAN, até porque eu entendia que eu, pastor, presidente de uma congregação, eu precisava de um pastor, de ter uma cobertura, alguém para poder colocar a minha humanidade na mesa, as vulnerabilidades na mesa, chorar, se alegrar, né? E daí nós encontramos, então, o MEVAN e me identifiquei muito, né, com o testemunho do pastor Luiz, né, da humildade, a forma dele e a forma de trabalhar pastores também em todo o Brasil. E daí passamos a caminhar juntos, já tínhamos essa identidade dentro de nós, mas não a placa, né, caminhávamos como MEVAN filiado. E agora, em setembro de 2025, o apóstolo Luiz Hermínio veio a Brasília para uma conferência e quando eu peguei ele no aeroporto, nós já começamos a conversar e ele falou, meu filho, que tal, né, nós unirmos o trabalho, enquanto muitos estão dividindo igrejas, congregações, que tal a gente fazer o caminho oposto e unir os dois ministérios? Né, tinha um pastor da sede que já estava apontado para vir para Brasília, mas ele acabou indo para uma outra região, no estado de São Paulo. E aí ele falou, pastor, você já está aqui, você já tem o nosso DNA, né, você já carrega, você já carrega essa graça, os pastores do MEVAN já te reconhecem assim, o povo já te reconhece assim. O que você acha da gente, a partir de agora, né, assumir essa identidade de nome do Ministério MEVAN? E aí eu falei, pastor, vamos orar, eu vou conversar com a minha esposa, eu vou conversar com o presbitério da igreja, e aí nós nos posicionamos. E assim foi. Né? Então nós fomos ao encontro de pastores e líderes lá em Balneário Camboriú, lá nós conversamos e voltei já com essa decisão para passar para o presbitério. A igreja já esperava isso, já ansiava por isso, então não tivemos problema algum nessa transição. Então iniciamos a partir de setembro essa transição, né, com agora o MEVAN em Brasília, né, instalado ali na cidade satélite de Ceilândia, que é a maior cidade, né, do Distrito Federal. A gente costuma falar assim, eu tenho escutado muitos pastores falar, olha, é a primícia. O MEVAN entrou na primícia, né, ali nos 10%. No lugar extremamente privilegiado, porque na frente do metrô, né? Na frente da estação do metrô, você esteve lá. Né? Então nós estamos ali em frente à estação do metrô Ceilândia Centro, muito fácil chegar. É um amplo estacionamento, inclusive estamos trabalhando, organizando todos os nossos estacionamentos ali para receber as pessoas, né, e com muita qualidade. Então hoje nós estamos ali como MEVAN, né, e a característica da igreja é uma característica muito família, né, uma igreja que conserva a sã doutrina, uma igreja que auxilia outros pastores com a mesa de misericórdia, né, enquanto muitos ainda não entenderam, né, que as estruturas religiosas não podem nos separar, né, nos dividir, né, porque Deus não nos chamou para poder construir muros de separação, né, mas aumentar o tamanho da mesa, né, para que mais pessoas se assentem nela e entender que a mesa apostólica não é só para apóstolos, senão não faria sentido. A mesa apostólica também senta pecador nela, também senta alguém que pode até nos trair no futuro, porque Jesus estava na mesa e na mesa com ele estava Judas. É verdade. Em momento algum ele botou Judas para fora, pelo contrário, ele falava, filho, ceia comigo, ceia comigo. Então, a mesa de misericórdia, então nós trabalhamos hoje auxiliando pastores, né, de outras denominações que tomam café com a gente, né, e não tem a ver com a placa, tem a ver com a vocação que aquele amigo tem, talvez aquele amigo está ferido, ele precisa de uma palavra, simplesmente um abraço ou tomar um café, ou estar na mesa como nós estamos aqui. Então nós abrimos a porta do MEVAN para poder receber esses pastores, para poder dar uma palavra, caminhar junto, apoiar da forma que podemos, né? E muitos têm, né, comparecido em busca também dessa cobertura, de caminhar perto, por entender que precisam de paternidade, não de paternalismo, né? Olha então, aí, assim, então nós caminhamos nesse lugar de paternidade, onde nós habilitamos, tiramos os carrapichos, cuidamos, auxiliamos, né, para que feridas possam ser tratadas, para que aquele pastor também seja talvez confrontado em algo que precisa ser curado. E daqui a pouco nós enviamos, falando, cara, agora vai. Agora você já está pronto até talvez para habilitar outros líderes, né?
Então nós não temos o sentimento de posse, pelo contrário, né? Nós somos apenas ferramentas apacentadoras, ferramentas que Deus tem estabelecido dessa geografia, não como uma concorrência. O Mevan não vem para concorrer com nenhuma denominação, pelo contrário, né? Nós estamos aqui para somar, né, com as igrejas, com os ministérios, e para que Cristo se torne conhecido na nossa cidade e que a profecia se cumpra através de nós, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus sobre Brasília, sobre Ceilândia, todas as regiões administrativas, o nosso entorno, né, que bebe e se alimenta também dessa graça, né, que sai da nossa capital. E digo mais, não só o entorno e o Distrito Federal, nós estamos na capital do nosso país. É que todo o país possa ser impactado, né, com o que pode, o que ainda irá fluir de forma extraordinária e poderosa. Que Deus venha fazer o novo de novo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E pastorzão, me conta aí um pouquinho sobre esse livro que é Liderança Cristã Efetiva, não é isso? Está aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aí. Você vai mostrar? Aqui, ó. Isso. Na câmera 2 aqui, ó. Aqui. Liderança Cristã Efetiva, um chamado à excelência. Exatamente. Pastor Anderson Rabis. Glória a Deus. É isso aí. Conta aí para mim, como é que o senhor escreveu isso, como é que foi inspirado? Esse aqui eu trouxe de presente, né, para essa equipe, para esse programa, tá bom? Vou deixar aqui, em nome de Jesus, para vocês lerem e serem muito abençoados através deste livro. Bem, amém. Liderança Cristã Efetiva nasceu no nosso coração, para que pudéssemos externalizar aquilo que já estava dentro de nós. E esse material ele veio nascendo, ele veio sendo gerado através de experiências profissionais que eu tive, né? Então eu atuei muito como líder através da engenharia, né? Eu fui professor no Distrito Federal através do Pronatec. Olha que legal! Né? Então eu exerci alguns cargos de liderança e através da prática da liderança e também da vida espiritual a partir de ser pastor, né? De exercer a paternidade e a liderança sobre algumas pessoas, nós começamos então a criar um material a partir das experiências. E aí, pastor, ano passado, na virada de ano, um casal foi nos visitar... De 24 para 25. De 24 para 25. Isso. Um casal nos mandou mensagem e falou assim: pastor, nós queríamos passar a virada de ano com vocês. Como que faz? Eu falei: não, é só vir. E eles foram passar a virada de ano conosco. E ali, essa mulher foi muito usada por Deus. E quando nós já estávamos festejando, já havia virado, já era 25, ela falou assim: pastor, tá na hora. Eu falei: tá na hora? É assim... De quê, né? E ela falou: de você escrever um livro. Eu falei: uau, não tinha comentado nada com essa mulher sobre livro. Eu falei: amém. Peguei aquela palavra ali, mas estava todo mundo muito eufórico pela virada do ano, né? Feliz, né? Feliz. E eu peguei aquela palavra, mas passou a festa, passou o dia. Mas na semana de primícias, ela fez um contato comigo. E ela falou assim: pastor, eu recebi de uma pessoa uma oferta, e essa oferta é uma consultoria para escrever um livro. Olha só. Uma mentoria. E eu queria abençoar a sua vida. Eu falei: uau, glória a Jesus. Recebi aquela primícia e falei: tudo bem, vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. E daí eu fiz contato com essa equipe. Olha isso. Essa equipe marcou comigo um horário, nós conversamos. E dali eles falaram assim: pastor, conta pra gente sua história. E eu comecei a contar a minha história, que passou pelo testemunho de conversão que eu te falei aqui hoje, né, que passou por entender que agora eu deveria caminhar nesse lugar pela vocação pastoral. E falei sobre liderança, falei sobre a minha vida como líder, aonde eu atuei, o que eu fiz e o que eu fazia atualmente. Falei sobre os desafios que tive em meio à pandemia, quando nós iniciamos em fevereiro de 2020. Nossa. A comunidade Nova Vida. Em março a pandemia veio. Então foram muitos desafios que nós tivemos. E como líder, eu tinha que manter aquela chama acesa. Eu tinha que fazer com que as pessoas entendessem que nós tínhamos uma palavra. Esse momento da pandemia, eu estava na época como deputado distrital. Sim. E eu me lembro que veio aquela questão do lockdown e tal, que tinha que fechar as igrejas, fechar tudo. E assim, eu tive uma reunião com o Conselho de Pastores aqui e eles me pediram, né? Falaram: olha, como é que a gente vai deixar as igrejas fechadas?
as igrejas é o único lugar onde as pessoas podem ali, né, talvez usar o altar, e a gente que conhece sabe disso, para falar com Deus, para esse momento difícil que está se passando, muitas famílias perderam e tal. E eu fiz um projeto de lei, né, estudando um pouquinho como é que eu poderia fazer com que as igrejas, vamos dizer assim, fossem abertas. Isso é até um testemunho, olha só que interessante. Como é que as igrejas iam ser abertas sem causar uma impressão de que a gente estava indo contra os conceitos de saúde pública, tal, enfim. E eu estava orando a Deus e no momento de oração, Deus me... Sabe quando dá aquele flash? Veio o flash assim, considerar como atividade essencial. E aí eu peguei a Constituição e fiz o projeto de lei, que considerava a atividade religiosa como atividade essencial no Distrito Federal. Fiz o projeto de lei. Foi difícil, pastor. Foi difícil passar por esse... Nós conseguimos aprovar esse projeto com um voto de diferença. A esquerda, totalmente contrária, se posicionando contrário e tal... E com um voto de diferença, lembro disso como se fosse hoje, foi 12-11, a gente conseguiu aprovar o projeto. O governador Ibanez sancionou e regulamentou o projeto, tanto que Brasília foi o primeiro estado, vamos dizer assim, brasileiro, a abrir as portas das igrejas, é claro, com toda segurança, né, que tinha que se fazer, segurança na área da saúde, claro, segurança sanitária, e eu me lembro que algumas pessoas, na hora que eu protocolei, falaram: rapaz, isso vai gerar uma repercussão negativa com você, o pessoal vai achar que você negacionista e tal. Eu falei: olha, deixa eu te falar uma coisa, não importa o que eles vão dizer, mas importa eu sei qual é o papel que uma igreja tem na sociedade. Uma coisa é fechar bar, é fechar outras coisas que não trazem benefício social nenhum, mas uma instituição religiosa traz, uma igreja traz. Uma igreja pode salvar milhares, centenas de pessoas de suicídio. Um pastor ali para orar, verdade, que seja de máscara, seja de qualquer coisa, de luva, que for, mas para orar, eu sei o que Deus fez na minha vida, e nesse período a gente não pode. Nós enfrentamos uma luta grande. Hoje, aí você tem uma ideia que essa minha lei foi inclusive utilizada num voto do ministro Nunes Marques, numa ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pelo PSOL para fechar, que o presidente Bolsonaro fez um decreto para abrir as igrejas no Brasil inteiro. Mais ou menos a mesma coisa que a gente fez. E o PSOL fez uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse decreto do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, aliás, e o ministro Nunes Marques, usou essa nossa lei no relatório dele do voto contra a inconstitucionalidade do decreto. E o que é mais interessante é que os outros estados, depois disso, fizeram a mesma coisa. As outras assembleias fizeram, legislativas, e cada estado hoje tem uma lei que considera a atividade religiosa como atividade essencial. Glória a Jesus. Espero que não tenhamos mais nenhuma pandemia, nenhuma endemia, mas se tiver, em nome de Jesus, as igrejas elas não serão fechadas para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Estou falando isso porque não é fácil, né? Sim, foi um período difícil. Foi um período difícil, estou me lembrando aqui. Né? Não, ainda mais só abrindo o ministério nesse período do céu. E aí nós aprendemos, pastor, que nós podemos olhar para a crise como crise, morrer com ela, ou olhar para a crise e ver a oportunidade de contar um grande testemunho, né? Então hoje nós temos um grande testemunho. Nós nos apegamos à palavra, nós temos fé, né? E não somos como aqueles que retrocedem naquilo. Gente, uma igreja que nasceu no meio da pandemia. No meio da pandemia. Que forte. E que foi sustentada por Deus. Por Deus, né? Olha aí. Então, que testemunho é esse? Então dentro disso nós tiramos vários exemplos que estão nesse livro sobre característica de líderes cristãos. Porque a característica de Jesus era um líder servidor, não era um líder dominador. Então Jesus ele servia, né, e por servir, as pessoas enxergavam nele um líder ao qual se seguir, né? Então nós nos baseamos muito nisso, entendemos que a liderança brasileira, não somente a liderança eclesiástica, mas a liderança ela passa por crise, né? A liderança dentro do lar, a liderança profissional, laboral, né, acadêmica. Então nós entendemos que
precisávamos falar um pouco sobre isso. E contando essa história para essa equipe da editora, quando eu acabei de falar tudo, ele olhou para mim e falou assim: pastor, você não tem um livro. E aí eu falei: uau, quase que veio um balde de água fria. Mas ele falou assim: pastor, você tem pelo menos aqui uns 3 livros. Olha só. Que nós podemos trabalhar, que nós queremos trabalhar, né? Então eles enxergaram aquilo que Deus já havia enxergado, aquela irmã havia enxergado e foi usada por Deus. Olha aí. E aí eu fui tomado por coragem, né? E falei: então vamos fazer o projeto. E começamos então a escrever, na verdade, externalizar aquilo que já estava aqui dentro, né? E em maio de 2025 agora nós lançamos esse livro, né? E glória a Deus. Maio de 2025. 2025, né? E já tem alcançado nações, dentro aqui do nosso Brasil, né? Em vários estados, já é um livro, né? Que é um material que está sendo utilizado para que as equipes de pastores trabalhem o discipulado com seus líderes, né? E eu tenho tido vários feedbacks assim, extraordinários, que alegram o nosso coração, sobretudo que aponte Cristo, porque tudo Amém. É por Ele, né? Tudo é para Ele, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus. Então eu tive agora, acabei de chegar de São Paulo, né? Levei bastante material, não voltei com nenhum exemplar de lá. Olha aí. Graças a Deus por isso. Então temos, né, é claro, um sonho agora, é propósito, né? E dentro de um bom planejamento, quem sabe 2026 agora lançar um outro material. Amém. Né, que já está no nosso coração também. E vamos seguindo. Amém. Vamos seguindo a nuvem. Amém. E para a pessoa que queira ter acesso ao livro aqui, gente, Liderança Cristã Efetiva está aqui, ó. Quem quiser ter acesso, tem que fazer o quê, pastor? Como é que fala aí? Tem que acessar onde? Então, O que tem que fazer? Mandar mensagem de WhatsApp para quem? lá. Né? Vamos lá, isso. Para você adquirir o teu livro, é simples, né? Por enquanto, ainda no meu Instagram, se você puder seguir aí, rabis.mevan, tá bom? A sigla Mevan. Rabis normal, viu, gente? R-A-B-I-S. Isso. Tá bom? Sem Y, sem H. E a pronúncia é Rabis. É Rabis, tá? Isso. Ponto Mevan. Ponto Mevan. Então, rabis.mevan, tá bom? Você pode mandar um direct, o livro vai chegar para você, ou da plataforma do Mercado Livre, tá bom? Nós disponibilizamos lá, então tá lá para você poder também comprar por lá, ou diretamente conosco, tá bom? Faça um contato comigo, e aí eu encaminho para você uma caixa de livros, um exemplar, 2, 3, não importa a quantidade. Lá você vai encontrar esse material e também vai conhecer um pouco mais sobre a nossa história, né, as nossas movimentações, aquilo que Deus tem feito através da nossa vida. Ó, você que... Eu já li uma parte, ele me deu esse livro de presente quando eu fui fazer uma visita lá na igreja dele. E fantástico, fantástico. Não vou dar spoiler do livro ainda não. Glória a Deus por isso. Certo? Mas, ó, presta atenção, você que quer esse livro, presta ele aqui. Você que quer esse livro, tá certo? Você vai colocar, vai aparecer aqui embaixo o endereço lá do Instagram, @rabis.mevan. Manda um direct para ele que ele vai te mandar esse livro. Tenho certeza que você vai ser edificado. Se você é líder de igreja, líder de célula, de pequenos grupos, líder de algum ministério, é importantíssimo que você leia, tá certo, esse livro, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, vai ressignificar a sua liderança, viu? Tenho certeza disso. E é bom a gente sempre estar estudando, né? Primeiro, a palavra de Deus, também com pessoas que tenham esse chamado, essa experiência de impactar outros pastores e outras pessoas que estão no nosso, que estão servindo ao nosso Deus. E voltar também à cultura da leitura, né, pastor? É isso mesmo. Hoje nós lemos muito pouco, É. né? Hoje nós temos uma geração muito tecnológica, né? E Gente, por que isso... até o áudio está se tornando rápido, né? Eu tava verdade. Eu tava no carro com a minha filha, alguém me mandou um áudio, eu tava ouvindo um áudio normal, né? Assim, aí ela falou, por que você não ouve o áudio no 2x? Acelera isso. Vou acelerar pra quê, velho? Eu não entendo. Tá todo mundo muito acelerado. Calma, deixa eu ouvir aqui e tal, não sei o quê. Não, porque perde muito tempo. Eu falei, mas um áudio de 30 segundos, vai perder tempo. É isso, as né? pessoas estão muito aceleradas hoje, pastor. E as pessoas não leem mais. Então, culturalmente falando, nós estamos perdendo cultura. Isso é verdade. Né? E eu queria até aqui convidar você para poder se atentar a isso. Volte a ler. Porque se os nossos filhos não estiverem apaixonados ou serem apaixonados por leitura ou serem ensinados nisso,
pouco provável, pastor, eles vão ler a Bíblia. É verdade. É verdade. E se eles não lerem a Bíblia, É verdade. né, nós vamos construir e deixar um legado geracional, né, de filhos, jovens, netos, que talvez conhecerão muito pouco daquilo que Deus é, através das Escrituras, né? Então hoje, claro, nós temos as mídias que falam, nós temos aqui, estamos gravando esse material, falando de Jesus, mas... Não é, aqui, vamos dizer assim, é uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta. A essência está que lá não na Bíblia. substitui, Que não substitui a palavra do Deus. Senhor. Não. Então leia a Bíblia, mergulhe nas Escrituras, né? Não aperte 2x nela, porque mais do que extensa, a palavra do Senhor ela é muito profunda. Então assim, fique em um versículo, uma semana, em um capítulo, em um mês, não importa. Né? Mas não passe acelerado pelas Escrituras. A palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos mergulhar nessa verdade. Então esse material, esse livro, ele vem também para contribuir com essa cultura, a cultura da leitura. Amém. É isso aí. E uma coisa que eu voltei a fazer, pastor, e aí eu tenho que, como é que fala? Denunciar o meu pecado, mas já me redimi do meu pecado. Porque antes eu ia para... Claro, eu não estou recriminando quem faz isso não, tá, gente? Estou falando que para mim foi uma mudança... Foi como se fosse eu retornar à minha essência. Quando eu me converti, eu era acostumado a levar a Bíblia para a igreja, né? Então eu rabiscava a Bíblia, escrevia na Bíblia, tal, enfim. Eu tenho até hoje a Bíblia na minha conversão. Minha primeira Bíblia. Tá lá a capinha velha, tal, não sei o que. Glória a Deus. Bem, o tempo foi passando, a tecnologia foi avançando, baixei aplicativo no celular e tal. Para pregar a gente usa muito, né? Porque é mais fácil também. Mas teve um momento que o Espírito Santo tocou no meu coração, tipo, volta à sua essência. E eu comecei a voltar, usando o celular para fazer as anotações da palavra, quando eu estou no culto, mas eu voltei, na realidade, a levar a Bíblia física. Glória a Deus. Para a igreja. Mais uma vez, não estou recriminando quem não leva, quem usa o aparelho celular, pelo amor de Deus, não é isso. Estou dizendo que para mim isso foi importante. Sim. Né? Por quê? Você está no celular, estou falando comigo, aí tinha uma notificação de alguma coisa e te desviava. Naquele momento, você está achando que está lendo a Bíblia, mas aí te desvia para uma notificação diferente, alguma coisa que acontece ali na hora, né, de mensagem, de notícia, alguma coisa assim. E aí, o que eu comecei a fazer? Que no culto eu deixo o celular ou para anotar a palavra, ou eu anoto mesmo na Está muito envolvido, pastor, com Mateus 6,6, né? Assim, entra no teu quarto, né? Entra nesse lugar secreto. Exatamente. A leitura da Bíblia faz parte desse lugar em Deus, né? E a Bíblia vai dizer, através do profeta, olha, vinde, voltemos ao Senhor. Isso. Então, nós precisamos voltar às nossas origens, né? Que não haja uma substituição, não tem problema, realmente, a gente utiliza, né? Eu utilizo para montar a palavra, para... Isso. Assim, muitas vezes você vai pregar, aí você pega lá, ao invés de você digitar o versículo, você copia o versículo e coloca, já vai ter o versículo ali, tá? Beleza. Mas eu usava o celular para ler a Bíblia. E vou ser bem honesto, algumas vezes... aquelas notificações ali do WhatsApp, sei lá o que, tirava a gente do... muitas vezes, apareceu uma notificação do WhatsApp, clicava em cima, vai ser rapidinho. Mas ali você já desconectou. Sim. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, e eu comecei a voltar, certo, a levar a Bíblia, inclusive para pregar, né? É importante não só que as pessoas vejam, mas que elas... eu também, para pregar, porque eu uso o celular mais para fazer as referências, né? E aí na Bíblia a gente vai procurando, tal, enfim, para estar ali. Para mim foi uma mudança da água para o vinho. Glória a Deus. Foi 180 graus de mudança. Me fez com que eu voltasse mesmo à minha essência. Sim. E que é interessante, quando a gente volta, começa a ler, a gente se apega. E aí começa a ler, vai desenvolvendo. Ter o cuidado com as substituições, né? As substituições, elas podem ser muito perigosas e muito nocivas, né? Uhum. A exemplo a gente poderia trazer aqui uma alusão a isso, né? Eu e você vivemos isso, a geração mais nova não. Exemplo, para a gente assistir televisão em casa, nós tínhamos que ter uma antena do lado de fora. Não é? Bombril, muitas vezes. Aquela antena assim, né? Espelho de peixe. Espelho de peixe. Tinha que girar Você tinha que girar para poder conseguir alcançar o sinal. Por muitas das vezes tinha que subir e colocar o bombril. O bombril. Daqui a pouco... E a nossa mãe gritando lá, vai pra direita! É isso! Exatamente. Então, daqui a pouco,
a antena do lado de fora passou para dentro de casa. Você já tinha uma anteninha dentro de casa, com as orelhinhas aqui, que você colocava também o bombril ali, mas já funcionava dentro de casa. Você não precisava mais ir para fora e ouvir a mãe ou o pai dizendo para a direita, para a esquerda, porque você já conseguia movimentar vendo a tela, né? Daqui a pouco, você não precisa mais daquela antena, né? Porque já existem alguns aparelhos e algumas telas que já não precisam mais de antena. Agora, você já vê TV no seu celular. Então, olha o que a substituição vai fazendo, né? Então, nós não podemos deixar com que todo esse avanço tecnológico, essa revolução tecnológica, né, traga também uma substituição para aquilo que nos faz, de fato, né, mergulhar e ter um contato muito daquilo profundo. Que é a nossa essência. Mais profundo, né? Com Cristo, que é através das Escrituras. Igual você falou, não que você não possa utilizar, né, da tecnologia, mas que o que tem na tecnologia não nos distraia. Isso. Porque às vezes você está ali lendo, chega uma notificação, chega uma mensagem e você se distrai. E aí tem uma ligação que você está ali lendo e aparece a ligação ali na hora, né? Enfim. Mas é isso. Pastorzão, quero te agradecer mais uma vez e para você deixar suas considerações finais e convidar as pessoas lá para o culto que o senhor faz. A câmera 2 é sua, fica à vontade. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o convite dessa casa, o convite para poder estar aqui falando de Jesus, falando um pouco do nosso livro, da nossa história. É tudo muito simples, mas talvez, né, para você que está aí do outro lado, vai virar uma chave, vai te motivar também a ter a tua vida totalmente ressignificada através de uma palavra. Aquilo que Deus promove, de fato, Deus, Ele sustenta. Então, eu quero te convidar, você e a sua casa, a conhecer o Mevan Brasília, que está ali na Ceilândia, em frente à estação do metrô Ceilândia Centro. Não tem erro, é muito fácil chegar ali. Os nossos cultos estão acontecendo às quintas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Tá bom? Nós queremos te convidar a participar conosco dos nossos cultos. E se você não está congregando, tá bom? Venha conhecer essa casa, quem sabe você tem uma identificação com ela e você possa, então, se tornar um membro dessa casa e nos ajudar a avançar, a ministrar a palavra do Senhor dentro do nosso quadradinho do Distrito Federal, em especial na Ceilândia. Dia 23 agora, olha, quarta-feira agora, tá bom? Você está convidadíssimo a participar conosco do Natal Solidário. O que é o Natal Solidário? Rapidamente eu vou te explicar. O Natal Solidário é um evento onde nós temos uma equipe que vai nos ajudar a abraçar, porque nós somos uma casa de abraço, a abraçar, a colocar na mesa pessoas em estado de rua. Então nós vamos abrir a porta da igreja, as portas da igreja, para receber pessoas que estão em estado de rua, de vulnerabilidade, tá bom? Nós vamos dar um pouco de dignidade para essas pessoas. Nós somos uma gota no oceano, mas nós não podemos abrir mão de ser uma gota no oceano. E nós vamos então receber essas pessoas, tá bom? E você ainda pode nos ajudar fazendo doações também, ou doando a sua mão de obra e participando conosco. Nós vamos estar ali a partir das 14 horas com a nossa equipe, oportunizando esses moradores tomar banho, ter um pouco de dignidade. Nós vamos ter ali cabeleireiros, nós vamos ter ali pessoas manicure, nós vamos ter ali barbeiros cuidando dos homens, mulheres cuidando de mulheres. Vamos oportunizar banho para algumas pessoas. Não dá para alcançar todos, né, pastor? Mas pelo menos aquelas que nós conseguimos, nós vamos abraçá-las, oportunizar para que elas possam tomar um banho. Vamos ali dar lanche para elas e no período da noite nós vamos servir um jantar na mesa. Sim, eles estarão na mesa conosco, sendo tratados com dignidade. Por que Jesus faria isso? A Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia e ali as pessoas, os lunáticos, os enfermos, os endemoniados, todas aquelas pessoas iam até Jesus, porque Jesus ele tinha genuidade, Jesus ele tinha a servidão, ele era um líder servidor, e tudo o que Jesus queria era servir aquelas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus não perguntava para elas, Jesus não promovia um ambiente de debate o porquê que elas estavam daquela forma. A Bíblia diz que Jesus simplesmente curava. Então nós queremos receber essas pessoas sem questionar o porquê que elas estão naquele lugar. Nós queremos abraçar elas e se elas sentirem à vontade para contar um pouco da sua história e nós pudermos auxiliar elas de alguma forma, além da comida, porque não tem a ver só com a comida, tem a ver com a palavra,
tem a ver com ministrar Jesus sobre a vida daquelas pessoas. Então, dia 23, você é o nosso convidado. Venha conhecer o Natal Solidário do Mevan Brasília. E conheça a nossa igreja também através das plataformas, nosso canal no YouTube, mevan.brasilia. Você vai estar por dentro de tudo, no nome de Jesus. Meu abraço para todos vocês, meus amigos, um abraço fraternal. Como é bom essa igreja. A igreja, irmãos, ela é uma engrenagem espiritual na nossa cidade. E juntos nós faremos Jesus conhecido em nome de Jesus. É isso aí. E você que está nos acompanhando, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Um Feliz Natal. Que nosso Senhor, que o verdadeiro Natal possa estar alcançando a sua família, que é o nascimento de Cristo em cada lar, em cada coração, em cada vida. Você que está orando muitas vezes por um familiar seu se converter, tenha fé que ainda este ano, até o final deste ano, ele vai entregar a vida dele para Jesus. Amém? E o convite está aí para você participar no Natal Solidário, lá do Mevan, tá certo? Vai ser fenomenal, fantástico esse projeto. Quando ele me contou, tocou o nosso coração. E aquilo que a gente pode fazer, nós estamos ajudando também. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe e fique conosco também aqui nas nossas redes sociais. Valeu!